Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Esse é o Deus que ouve o nosso clamor, o clamor do seu povo. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 4. Aleluia. Amém? Que o Senhor nos alcance nesta noite pela sua preciosa palavra. Diz assim, Mateus 5, verso 4: Bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos nesta noite por esta palavra, Senhor, não para que ela tenha poder, porque ela já tem poder, Senhor, mas para que os nossos corações se abram, Senhor, e possa recebê-la. Que nesta noite, Senhor, possamos ter terrenos, Pai, ó Deus, bem cultivados, para receber esta semente. Ó Deus, que ao final desta ministração, Senhor, que a Tua palavra esteja tão enraizada em nossos corações, que possamos produzir o bom fruto, Senhor, que é resultado da Tua palavra. Apesar de nós, Senhor, das nossas limitações, nós confiamos em Ti. Confiamos no Teu Espírito Santo, Pai, que continua agindo no meio da Tua igreja. Confiamos na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário e no seu pastoreio supremo, que vigia a Tua igreja e prepara a Tua noiva para encontrar-se contigo. Que seja esta, Pai, uma noite de despertamento, de cura, de salvação, uma noite, ó Pai, de correção, uma noite de restauração, porque a Sua palavra, Senhor, está sendo anunciada e ela tem esse poder de transformar aquilo que está morto e trazer de volta a vida, pois só o Senhor tem esse poder. Por isso, venha, Pai, de encontro às nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por que não chorar? Foi essa pergunta que o Espírito Santo me fez enquanto eu meditava nesta palavra. Por que nós temos dificuldades em chorar? Ou nós olhamos para o choro como se fosse algo ruim? Por que não chorar? Afinal, homem não chora, não é, Alexandre? A nossa cultura nos ensinou isso, que o chorar é algo ruim, que o chorar não é bom, que aqueles que choram, eles estão, em desvantagem. Quem chora é como se fossem perdedores, mas não é isso que diz a palavra do Senhor. Chorar, para alguns demonstra fraqueza, mas o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, ele diz que ele se gloriaria nas suas fraquezas, que ele aprendeu com o Senhor a se gloriar nas suas fraquezas, e se chorar é demonstração de fraqueza para o cristão, é um ato de se gloriar no Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas fraquezas, em nossos momentos de fraqueza. Afinal, Jesus chorou. João 11:35 registra esse momento. Por 3 vezes Jesus chorou, está registrado nas Escrituras, não quer dizer que ele só chorou 3 vezes, mas esse texto tão precioso, tão curto, mas tão profundo, Jesus chorou. Satanás, ele quer fazer com que as coisas boas pareçam ruins. Ele quer pegar aquilo que é bom e colocar um rótulo para que isso pareça ruim. É igual a mansidão, não é? Diante da cultura,
Parece que aquele que é manso, que é tranquilo, que não reage às ofensas, que não se opõe, ele de certa forma é taxado como fraco. Mas a palavra nos ensina a ser manso, sermos humildes. Mas o inimigo quer colocar rótulos, porque essas virtudes, ou para que essas virtudes pareçam fraqueza. Mas nesta noite eu quero ministrar ao seu coração sobre a bênção do chorar. Este texto que nós lemos diz que é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado está dizendo que é muito feliz aquele que chora. Mas como assim, pastor? Pode ser feliz se está chorando? Vai me dizer que quando você tem um momento de choro profundo, aquele choro que lava a sua alma, se depois você não se sente leve, em paz, tranquilo, como se tudo aquilo que estivesse preso lá dentro saísse para fora. Chorar, segundo as Escrituras, é algo bom e é bênção chorar. Romanos 12:15 diz que quando nós encontrarmos alguém chorando, sabe o que nós devemos fazer? Chorar com eles. Se una a quem chora, diz a palavra do Senhor. Quando você encontrar alguém chorando, você vai lá, abraça aquela pessoa e só chore com ela. Chorai com os que choram. Nós temos um dos nossos trabalhos missionários, é o projeto Chorai. O nosso pastor Joel, ele estava lidando ali com as dificuldades das missões, e tinha ali uma situação tão difícil que ele não encontrou o que fazer, e aí Deus deu esse projeto, o projeto Chorai, que eles deveriam chorar pelaquela situação que era tão difícil. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Entre os tempos que tem lá, você vai encontrar o tempo de sorrir, de alegria, mas lá também diz que há um tempo reservado para chorar. Tempo de chorar. Então existe um tempo para chorar, e enquanto nós vivermos, haverá tempo de chorar. Mas lá em Apocalipse 21:41, diz que lá na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais esse tempo de chorar. O choro vai se encerrar, e o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, mas esse tempo ainda não chegou. Então nós devemos sim colocar as nossas lágrimas diante do Senhor, até que chegue o fim do pranto. Lá em Lucas 7, o Senhor ele se encontra com um cortejo fúnebre. Jesus entrando com os seus discípulos na cidade, a vida ia à frente e os discípulos seguindo a própria vida, Jesus Cristo, mas da cidade vinha saindo a morte, que era um menino que morreu, e agora a sua mãe viúva acompanhava o cortejo, e Jesus chegou e tocou naquele morto e disse àquela mulher: mulher, não chora. Jesus estava dizendo: olha, acabou o seu pranto, o que você tinha que chorar, você já chorou, agora é tempo de vida. E ao tocar naquele moço, ele disse: levante, e o morto reviveu, e o choro cessou, e a alegria tomou conta daquele lugar. Mas antes da alegria, ela é precedida pelo choro. Nós choramos para nos alegrarmos no Senhor. O choro é a expressão de que a alma está viva. Quando nós conseguimos chorar, quer dizer que a nossa alma, ela está viva. E é por isso que é bem-aventurado aqueles que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. O Salmo 30, verso 5 diz que o choro ele tem um prazo, diz que o choro ele pode durar uma noite inteira.
videira, mas a alegria virá pela manhã. A alegria vai vir após o choro, o lamento, a alegria se manifesta. Este salmo nos traz esperança. Nós choramos, mas nós temos esperança que o choro vai terminar, e a esperança nos ajuda a sobreviver durante o choro. Quando chega o momento de chorar, nós nos lembramos, assim como o sol surge todas as manhãs, assim também a palavra diz que a alegria virá como o sol que sai, mandando embora a escuridão, e agora a luz se faz presente. Assim também a esperança que nos ajuda a sobreviver aos momentos de choro. E como diz Romanos 5,5, esta esperança não nos decepciona. Nós choramos, mas temos esperança. A palavra diz que Deus ouviu o choro de um menino. Lá em Gênesis 21, conta que Agar, ela foi mandada embora, ela e seu filho, e chega um momento que acabou a água, acabou a comida, e aquela mãe, para não ver o seu filho Ismael morrendo, ela se afasta e fica de longe olhando, mas a palavra diz que Deus ouviu o choro do menino. Deus ouve choro. Para Deus o choro se torna palavra, se torna expressão, e Deus responde ao choro. Assim como os pais não conseguem se conter diante do choro da criança, e eles querem levar o consolo, eles querem levar a solução para aquele choro, assim também o nosso Pai Celestial, Ele atende ao choro dos teus filhos. Ana chorou por Samuel, chorou ao ponto de perder a sua voz. E Samuel, né, o profeta que foi gerado a partir do choro de uma mulher que não se contentava com a sua situação. Neemias, o restaurador dos muros de Jerusalém, diz a palavra que quando ele soube das notícias da situação de Jerusalém, que os muros estavam derrubados, ele chorou diante do Senhor, e o Senhor o levantou para ir restaurar aqueles muros. Você sabe por que os mais velhos, eles têm mais facilidade de chorar? Tem pessoas que durante a sua vida toda ele fica ali firme, mas quando vai envelhecendo parece que o coração vai amolecendo, e os mais velhos choram com mais facilidade. Você sabe por quê? Porque eles amadurecem, e eles descobrem que não tem problema em chorar, que na verdade o choro ele limpa a alma, ele lava o coração. O que inibe o choro muitas vezes é o orgulho. O orgulhoso tem dificuldade de chorar porque ele acha que o choro vai demonstrar fraqueza diante das pessoas. E houve um tempo em que eu não chorava, um tempo difícil da minha vida, em que eu passei por uma decepção muito grande, e o choro foi banido da minha vida, e eu fiquei 4 anos sem chorar. E eu me lembro desse tempo, eu desejava chorar, eu queria chorar, mas eu não chorava, mesmo diante de uma notícia triste, e aquilo me atormentava, porque eu não conseguia chorar, até que Deus curou a minha alma, e eu fui lavado de lágrimas, e foi tão bom quando eu consegui chorar, e eu chorei compulsivamente, chorei diante do Senhor, e Ele me limpou dos meus males, dos meus pecados, da minha dificuldade, quando eu consegui chorar diante do Senhor. Quantas pessoas hoje têm dificuldade, não conseguem chorar, porque o coração foi amortecido, e agora ele não consegue colocar para fora, e fica guardando sentimentos, emoções, segurando, e isso vai endurecendo o coração.
mas nós precisamos chorar no lugar certo, chorar aos pés do Senhor. Você pode chorar diante do Senhor. Diga para Deus o que você sente, expresse para Ele as coisas mais profundas do seu coração, conte para Ele a sua dor. O Salmo 126, verso 6 diz que nós trabalhamos, nós semeamos, e ele diz lá que aqueles que enquanto semeiam, eles semeiam fazendo, chorando, colocando o seu coração, a sua dor, a sua tristeza, enquanto ele trabalha, enquanto ele faz a semeadura, ele vai voltar carregando os seus molhos, carregando o resultado da sua plantação, trazendo a recompensa do seu trabalho. A Bíblia não coloca dificuldades para aqueles que choram, pelo contrário, nós somos chamados a, diante do Senhor, expressar o nosso coração com lágrimas diante dele. Jesus chorou pelo amigo Lázaro que estava morto, e Lázaro ressuscitou. Jesus chorou no Getsêmani em agonia, e o Senhor o tirou da sepultura. Jesus ressuscitou. Neemias chorou quando ouviu que os muros estavam derrubados, e houve ali um mover nunca visto. O muro foi restaurado em 52 dias, sem recurso. O que moveu aquela ação foram lágrimas. E Ana gerou o profeta e sacerdote Samuel, aquele que consagrou reis, aquele que ungiu o rei Davi, aquele que foi usado para tirar a religiosidade do meio de Israel. As lágrimas trazem resultados. Chorar é colocar diante do altar de Deus o que não se pode fazer com as mãos. É diante do Senhor que nós derramamos as nossas lágrimas. Não deixe o diabo te dizer que o choro é coisa ruim, porque a Bíblia diz que é bom chorar, que nós não devemos segurar o choro, e a esperança ela vem após o choro. Após o choro vem a alegria, vem a renovação. Jesus não se envergonha de você quando você chora. Pelo contrário, o seu choro chama a sua atenção. Jesus chorou sobre Jerusalém, quando ele viu a cidade, e ele viu o pecado, e ele viu a maldade, e ele viu aquela situação tão terrível. Diz que Jesus chorou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus chorou sobre aquela cidade, então ele entende as suas lágrimas, ele sabe o que significa o choro, ele sabe o que significa a sua dor. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, nós somos chamados a ir diante do Senhor, a se apresentar diante dele com jejum e com pranto, com choro diante dele. E nesse mesmo capítulo, no verso 17, Deus convoca os sacerdotes e todos os ministros, todos aqueles que ministravam o louvor diante dele. Deus convoca os seus sacerdotes e ministros para chorarem diante dele, chorarem pela nação, e que ele responderia com misericórdia e com graça. Eu quero ler a carta aos Hebreus, capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, tem algo poderoso sobre o ministério de Jesus, algo que não relata nos evangelhos, mas aqui na carta dos Hebreus, fala algo poderoso sobre o ministério de Jesus. Eu quero que você já se coloque em pé, nós já vamos encerrar. Hebreus capítulo 5, como é que foi o ministério de Jesus? O que Jesus fez nos dias em que ele andou sobre a terra?
além de curar os enfermos, além de ressuscitar mortos, além de pregar o arrependimento, o reino de Deus, o que Jesus fez durante a sua caminhada na terra. Hebreus 5, verso 6 diz assim: e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é chamado aqui de sacerdote, e como sacerdote ele respondeu à ordem divina que diz que os sacerdotes deviam chorar diante do Senhor. E olha o que diz o verso 7: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O ministério de Jesus foi um ministério que envolveu momentos de alegria, porque Jesus foi considerado, um festeiro, porque Jesus ele se alegrava com os que se alegram, mas Jesus também chorava com os que choram. O ministério de Jesus, eu entendo que quando Jesus curava, restaurava alguém, ele fazia isso cheio de alegria no coração. Eu não consigo ver Jesus comovido de tristeza e abatimento quando ele gritou naquele sepulcro dizendo: Lázaro, sai para fora. Eu creio que havia um sorriso no seu rosto, porque ele estava trazendo de volta à vida algo que estava morto. Então Jesus, ele ministrou vida, mas Jesus também teve um ministério de pranto, clamor, de lágrimas. Chorar não é feio, chorar não é errado, por isso nós somos chamados a ir ao lugar certo, diante do Senhor, e ali nós podemos derramar as nossas lágrimas, sabendo que aquelas lágrimas serão recolhidas, e que o Espírito Santo, que trabalha interpretando lágrimas, porque diz que ele vai diante de Deus com gemidos inexprimíveis, e ele vai traduzir o seu choro diante do Pai, e a esperança continuará nos nossos corações, que o Senhor trará na alvorada, no nascer do dia, a alegria estará em nossos corações. Amém. Senhor, ouça-nos, Pai, porque diante de tantas situações, Pai, que vemos, a maldade se propagando, aquilo que é certo, que é correto, sendo taxado de errado, não estou ouvindo. Quando nós vemos, ó Deus, a iniquidade se espalhando sobre essa terra, e sem um sentimento de dor, de culpa, de ressentimento, e o pecado se espalha, ó Deus, nós, seus ministros, seus filhos, diante de Ti, Senhor, derramamos as nossas lágrimas e o nosso choro, pedindo, Senhor, que o Senhor socorra-nos, que o Senhor olhe para nós e venha enxugar as lágrimas, Pai, dos Teus filhos, que choram por esta nação, que choram pelas vidas que perecem, que choram, Senhor, pelos que estão enfermos, que choram por lares que se desfazem, que choram pelas intrigas, pela morte, pelo roubo, que choram diante de Ti, Senhor, quando vê a corrupção sendo instaurada, sendo colocada diante de uma nação, e as pessoas sofrendo, porque aqueles que têm condição de socorrer não socorrem. Mas nós cremos que o Senhor ouve o nosso lamento, o nosso pranto. Oh Deus, traz de volta, Pai, a alegria, a esperança ao Teu povo. Oh Deus, não deixe apagar o pavio que fumega, mas em nome de Jesus, Pai,
ouve o lamento da tua igreja, em nome de Jesus. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro pode durar, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você crê? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Cante o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria. O choro dura uma noite, mas Deus sempre nos dá alegria no dia seguinte. Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que nós nos daríamos muito melhor se, ao invés de discutirmos, nos exaltarmos, se a gente for diante de Deus e chorar. Ao invés da ira vir tomar conta do nosso coração, sentimento de vingança, chore diante do Senhor. Eu passei uma situação, queridos, de muito aperto e de pessoas que realmente eu contava e de repente não estavam mais, e aquele sentimento começou a ficar complicado no meu coração, e aí o Espírito Santo falou: apenas se entristeça, apenas chore. E isso foi restaurador. Então troque. Quando vier a raiva, algum sentimento ruim por alguém que está te fazendo mal, te provocando, chore. Vai diante do Senhor, deixe as lágrimas vir, deixe ser essa a sua expressão. Troque, o confronto pelo choro. Entra lá no lugar secreto, vai diante do Senhor e chore diante dele. Se a sua empresa está indo de mal a pior, você vê as contas chegando e a falência está eminente, chore por sua empresa, chore por sua família, chore por seus filhos, chore por seus amigos, chore pelos enfermos. Deixe essa expressão sair da sua alma, e o Senhor, Ele responderá, porque Ele disse que responderia, e Ele é fiel todo o tempo. E você vai ver, você vai sentir que vai chegar um momento que
calor da lágrima que está escorrendo, ele vai parar, e você vai perceber que o seu semblante vai começar a mudar, e quando você menos esperar, o seu semblante estará totalmente transformado, e haverá um belo sorriso no seu rosto, porque o Senhor trará a alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Esta é a sua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, naquilo que ela diz, e há promessas de bem-aventurança para aqueles que choram, a promessa de consolo, a promessa de esperança, a promessa de mudança de situação, porque o Senhor é bom, e o Senhor ouve o clamor do seu povo e atende na hora certa. O Senhor sempre atende. Aleluia. Glória a Deus.